Olá, meus queridos irmãos. Queria fazer uma pergunta para vocês. Como vai você? Essa é uma pergunta que normalmente as pessoas costumam responder de maneira muito genérica, impessoal. A gente pergunta também por educação. Poucas são as vezes que a gente realmente quer saber como a pessoa está. Até porque muitas vezes a gente não tem tempo para ouvir como a pessoa realmente está. Então, é conveniente perguntar como a pessoa está e também é conveniente receber uma resposta curta. Tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem. Como é que tá? No trabalho? Tudo bem. Em casa, como é que estão seus filhos? Tudo bem. A gente nunca tem algo mais profundo a dizer. Às vezes a gente não quer expor quais são os nossos sofrimentos. Às vezes a gente não quer expor também as nossas felicidades, a nossa angústia. Né? Porque muitas vezes a gente acha que não vão compreender os nossos sentimentos, as nossas razões. E aí a gente acaba respondendo dessa maneira. Mas hoje, vamos fazer diferente. Eu quero realmente saber como vai você. Você pode tirar um tempinho aí para sondar como é que você está hoje, responder para você mesmo, já que não estamos juntos. Responda para você mesmo, responda para Deus como você está hoje. Isso importa muito. Nessa escala aí de emojis, felizes, tristes, ansiosos, raivosos, esperançosos, chorões, como é que você está hoje? Qual que você parece mais? Pode apertar aí. Aperta aí qual que você está se sentindo hoje. Qual que tem mais a ver com você? Como usar esse sentimento para você conseguir se sentir bem? Ainda sentindo essa emoção, está bem, está em paz consigo mesmo. E o que me levou a fazer essa pergunta para vocês hoje? Essa semana eu tive com o meu filho, ai tão fofo, e eu estava pensando, né, sobre como eu estaria nessas situações de grandes transformações que a gente está vivendo aí, de rotina, cada hora uma notícia diferente. Eu estava pensando sobre isso quando eu olhei para trás, eu estava mexendo no computador. Quando eu olhei para trás, ele estava vindo na minha direção. O pai estava deitado na cama e ele estava vindo na minha direção, como quem, ai, eu achei a mamãe, eu queria ir atrás dela, eu queria ir atrás dela. Ele não tinha medo, porque entre eu e ele existia um buraco, que seria o final da cama, e uma queda nada suave. Mas mesmo assim ele não considerava a queda, ele considerava a confiança de que iria chegar na mamãe, que seria, entre aspas, né, o porto seguro dele. Então, diante da minha dúvida de como eu poderia estar, como seria o meu futuro, eu olhei essa situação que aconteceu e vi nos olhos dele a alegria de estar indo ao meu encontro. Isso mudou o meu dia. Foi muito bom ver esse olhar, e é por isso que eu estou compartilhando aí com você. Esse olhar de quem tem esperança, de que vai alcançar algo novo. A gente tem que viver nessa esperança. Mas como? Viver no estilo Abacuque, né? O que seria esse estilo? É um estilo de vida, um estilo Abacuque de ser, né? Que estilo seria esse? Abacuque foi um homem de Deus. Ele foi contemporâneo ao profeta Naum e ele presenciou, né, o povo de Israel saindo do domínio assírio, né, que eram os caldeus, para o domínio dos persas, né, que seriam os babilônios. Então é uma situação tão difícil, gente. É como se você estivesse saindo do lixão para ir para o mar de esgoto. Sendo assim, uma coisa muito suave ainda, viu? Muito suave, mas
seria uma opressão tão grande que eles já viviam da Assíria. A Assíria era conhecida como insaciável, aquela que devora os povos. Era assim que a Síria era conhecida. Imagina você viver debaixo do governo da Síria. Que coisa complicada. Tem como você dizer: e aí, como é que você está? Bem, eu estou sendo comandado pela Síria. É aquela nação, aquela devoradora de povos. E como é que você está diante disso? Abacuque, ele teve que se posicionar. Como é que eu me sinto em relação a isso? Mas, quando os babilônios tomaram o povo de Israel, como é que ele se sentiu? Né? Sabendo que eram os persas um povo também perverso. Então, é como se fosse trocar 6 por meia dúzia, né? Nada a melhorar, nada iria melhorar. Né? Então, muita gente tem vive essa realidade. O tempo muda, as coisas mudam, mas o cenário de opressão é o mesmo. Mas, como viver assim, estilo Abacuque, com certa dificuldade ao redor? E o que ele diz pra gente? O que Abacuque fala pra gente? É um versículo que a gente conhece muito, tá aí. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então, foi nessas condições terríveis que Abacuque chegou a essa conclusão. Eu não preciso esperar que a figueira, nem a videira, nem a colheita, nem os campos, nem as ovelhas me satisfaçam, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu preciso me alegrar no Senhor. Mas como é que Abacuque ele chega nessa conclusão? Tem uma lição pra gente aí. Mas eu queria falar um pouco sobre uma coisa muito preciosa chamada otimismo. Eu não estou falando daquele otimismo fantasioso, que a pessoa acha que tudo é paz, amor, energias. Não estou falando disso. Estou falando de uma consciência de esperança. Era isso que Abacuque tinha. Mas esse estudo aí, otimismo incentiva a resposta imunológica a infecções, sugere estudo. Esse estudo é de 2010, né? E foi publicado na Revista de Psicologia, fora do nosso país, claro. E eles fizeram a seguinte pesquisa. Alguns alunos de direito, eles eram entrevistados, e foi durante um período de 6 meses que eles foram entrevistados. E eles respondiam perguntas sobre como eles estariam esperançosos com relação ao início do curso de Direito. Ó o barulhinho! Mas não vamos perder o foco não. Aqui. Então os alunos de Direitos, eles eram entrevistados para saber como é que estava a expectativa deles em relação ao curso que iria começar. E aí, de 2 em 2 dias, eles iam fazendo um teste. Eles aplicavam na pele, né, uma injeção que iria provocar uma reação alérgica. E toda vez que existe uma ameaça ao nosso sistema imunológico, ele reage, né? Então, quanto mais otimistas eram os alunos de direitos, futuros alunos de direito, mais eles eram esperançosos. O que isso significa? Significa que, conforme eles iam se tornando otimistas em relação ao que iria acontecer, mais a pele ficava com aquele carocinho, que significa a resposta da imunidade. Quanto mais eles se sentiam desesperançosos ou ansiosos, então eles acabavam baixando a imunidade e ficavam mais suscetíveis a reações, infecções bacterianas e virais.
Né? Então, os cientistas eles constataram que a resposta variava em um mesmo aluno à medida que a sua percepção sobre o sucesso do curso mudava. Nos momentos de mais otimismo, os estudantes apresentavam respostas mais fortes. Em épocas mais pessimistas, a resposta imunológica era mais fraca. Então, eu te pergunto, como está você hoje com relação ao futuro da sua vida? A expectativa do amanhã. Será que você consegue ter uma resposta imunológica, biologicamente falando, para o seu corpo de mais imunidade ou de menos imunidade? Porque o medo, a aflição, a angústia, ela é como uma doença que faz mal para o seu corpo. O que ele tem que funcionar naturalmente bem, ele já acaba ficando fragilizado, porque você já foi atingido mentalmente. Então, vamos voltar para Abacuque, né? No estilo Abacuque, ele fala que o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Altaneiramente é como se fosse muito alto, alto mesmo. Mas Abacuque vivia uma realidade difícil, né, gente? Viver num reino de opressão, de destruição, de morte, isso é uma coisa nada positiva. Então, o primeiro ponto na questão realista de Abacuque é que ele era ciente dos acontecimentos. Ele não estava vivendo a fantasia, ai meu Deus, será que eu preciso ler um conto de fadas para eu esquecer essa dor que estou passando aqui? Será que eu preciso pensar em coisas que não existem? Como muita gente vai dizer, né, que a fé é isso. Uma historinha que você acredita de besta que você é, mas no fundo aquilo não gera nada. Se você tem fé em você, guarda ela no seu coração, você sabe que ela é alimento para a sua alma diante dos acontecimentos terríveis. Então, Abacuque tinha fé. E essa fé não anulava o conhecimento que ele tinha da situação. Ele sabia que estava difícil. A gente pode ler lá em Abacuque. Olha só o que ele fala. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos, mesmo que estejam irados, tem compaixão de nós. Deus vem vindo da terra de Edom, o santo Deus vem do monte Parã, e a sua glória cobre os céus. E na terra todos o louvam. Ele brilha como a luz e raios de luz saltam da sua mão, onde se esconde o seu poder. Na frente dele vão pragas terríveis, e atrás vêm doenças mortais. Ele para, e a terra treme. Ele olha para as nações, e elas ficam com medo. Os montes antigos se abalam, caem as velhas montanhas, por onde ele tem andado desde a eternidade. Vi que os povos de Cuxã estão aflitos e que os moradores de Midian estão com medo. É contra os rios, ó Senhor, que estás irado? É contra o mar que estás furioso? É por isso que monta os teus cavalos e vens vitorioso no teu carro de guerra? Pegas o teu arco e te preparas para atirar as tuas flechas? Tu cavas a terra com enchentes? As montanhas te viram e tremeram, uma tromba d'água caiu do céu. As águas debaixo da terra rugiram, as suas ondas imensas se levantaram. O sol e a lua deixaram de brilhar, quando viram o brilho das tuas flechas e a luz brilhante da tua lança. Na tua ira marchastes pela terra inteira, na tua fúria pisaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para salvar o rei que escolheste. Feriste os chefes dos maus e acabaste completamente com o seu exército, com as tuas flechas. Mataste o comandante dos soldados quando avançavam como uma tempestade para nos atacar.
Eles vinham orgulhosos querendo nos destruir, como quem mata um pobre em segredo. Montado nos teus cavalos, marchaste pelo mar, pelas ondas furiosas do mar. Quando vi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças, não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Isso é o que Abacuque fala antes de falar ainda que a figueira não floresça. Então dá para ver claramente que Abacuque ele estava ciente dos acontecimentos. Era um cenário de destruição horrível. Talvez você hoje esteja ciente de muitos acontecimentos terríveis com relação a tudo, situação econômica, política, situação de vida. Talvez você seja a pessoa mais informada da sua casa, mas mesmo assim, mesmo tendo toda essa informação, você tem o direito de se sentir abalado. Mas o que fazer com isso? Então, Abacuque ele tinha plena consciência do que estava acontecendo, ele não estava dormindo, ele estava emocionalmente abalado, como ele mesmo descreve aqui. Os lábios tremeram de força, fiquei assustado, perdi todas as forças. Ele estava humanamente ansioso, esperando que Deus pudesse socorrer, assim como ele fez tantas outras vezes com o povo de Israel, né? Então Abacuque estava esperando aquela mão do Senhor vindo do jeito que sempre veio. Então, não se sinta fraco na fé se você estiver amedrontado, se você estiver ansioso. O problema é quanto tempo você vai ficar nessa situação. Porque o Senhor quer que você se encha de júbilo. Com esses 3 fatores aí, você não vai conseguir. Mas Abacuque, ele fez 3 coisas que nós devemos fazer. Se a gente pudesse resumir, né, em 3 coisas, porque foram tantos detalhes, né? Mas ele buscou ao Senhor. Quando ele traz à memória o que Deus fez, como é o poder de Deus, ele falando de como o poder de Deus se esconde na mão de Deus. É uma profundidade tão grande de pensar em Deus, de pensar em quem Ele é. E voltar isso para o Senhor em oração. Mesmo tremendo, mesmo sem forças, voltar para o Senhor para querer colocar diante dele tudo isso. Então, muitas vezes, você precisa usar todo esse sentimento que você tem para buscar o Senhor com mais intensidade. Não aquela oração genérica como quem pergunta, ei Deus, está tudo bem? E Deus fala, está tudo bem. Então, amém. Chega, a gente precisa ter mais tempo com o Senhor. Então, devemos buscar o Senhor com toda essa intensidade. Não negando como a gente está, mas buscando nele um jeito da gente sair disso. E qual é a resposta? Abacuque se enche de Deus. Ele se enche de Deus porque ele fala assim, portanto eu vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Então, que me importa, assírios, que me importa, babilônios? Que me importa? Eu sei que um dia o Senhor vai tirar vocês de cena. E o que vai ficar é o que eu sempre tive, a presença dele. Então, quando Abacuque se enche de Deus, a partir desse versículo aqui 16, então ele consegue falar aquilo, ainda que a figueira não produza frutos. Né? Então, ele se encheu de Deus, mesmo estando sem forças, mesmo estando sem esperança. E ele adora o Senhor. A adoração vai além de um canto. A adoração é o estilo de vida, o estilo Abacuque de ser. É de você reconhecer o Senhor durante a sua vida, durante as suas dores, e saber o que Ele faz, o que Ele é. E você interagir com essa natureza de Deus, a sua natureza se transformando na natureza de Deus. Em cada ato que você faz espiritualmente para o Senhor, você está nessa adoração. Eu acho muito errado a pessoa falar que
em determinadas situações em que a igreja está fechada, então eu cultuarei o Senhor na minha casa. Você já deve fazer isso todo dia. Se você vive no Senhor, você não faz isso todo dia. Você vai continuar cultuando o Senhor com a sua vida. Não é porque a igreja fechou que agora o cultuar é em casa. O cultuar é todo dia. Se você cultua na igreja, é mais um culto. Mas não é a cerimônia maior do que a sua própria vida entrega ao Senhor todo dia nele. Se chama de Deus todo dia, buscando o Senhor todo dia, para quando o dia mal vier, você já está bem abastecido de alimento espiritual. E aí essa adoração ela flui assim tão naturalmente. Vamos ver mais uma vez que Abacuque fala. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uva, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Quando a gente adora, a gente está numa região muito segura, que é no Senhor. Pode desabar o que for, você vai estar firme no Senhor. Então, por isso que é importante a gente saber como estamos realmente. Será que essa esperança é o que eu tenho para hoje? Se não, eu preciso buscar isso em Deus. Porque nosso mestre, Jesus, ele falou o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. O que Jesus está falando? Por que você está com medo de mortezinha física? Se a pior é a morte espiritual. A pior morte pode acontecer de pior com alguém é ela morrer e ir para o inferno. Isso é grave. Isso não tem volta. Mas, se a gente tem ao Senhor, coloca diante dele o poder da vida e da morte, a gente coloca o Senhor como juiz, como aquele que está no governo de nossas vidas, a gente consegue ter um estilo Abacuque e um estilo Jesus, de confiar que o Senhor é aquele que a gente realmente deve se preocupar. Você está preocupado com a sua vida? Então é porque você precisa se preocupar mais ainda com a sua relação com Deus. Por quê? Por que isso acontece? Porque viver é Cristo, morrer é lucro. Se morrer é lucro, devia estar todo mundo buscando a morte, né? Sim, eu estou dizendo num estado muito fantasioso até, utópico, de fé dentro da condição humana. Vamos procurar morte porque viver é Cristo e morrer é lucro. Então não estou me importando com nenhuma peste, não estou me importando com nenhum traficante, com nenhuma bala perdida, porque a gente já vive sob constante risco. Basta você ser brasileiro. Não estamos vivendo na melhor condição possível. Estamos vivendo em dificuldade há muitos anos. Os índios viram isso. Os escravos viram isso. A gente só tem visto destruição na nossa terra. Mas como a gente tem se levantado com mais medo do que a terra nos oferece, do que o próprio juízo do nosso Deus diante da nossa conduta. Isso é muito triste. E no estilo Jesus ele fala o seguinte: Abacuque ele fala da videira, né? E Jesus também. Jesus fala o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será cortado. Então,
Muitas vezes, o que a gente precisa é focar na videira. Porque é ela que decide se vai florescer, quando vai florescer. É o Senhor que provê todas essas coisas que Abacuque fala aqui. Quem é que vai fazer a fruta? Você pode fazer? Você pode criar com as suas mãos uma fruta? Você não pode, você depende da natureza que Deus está governando. As uvas, você também não pode. A azeitona de qualidade, você também não pode. Criar ovelhas do zero para você comer, gados, você não pode. Esses alimentos no campo, você não pode. Tudo isso vem do Senhor. Ele que decide o que dá para os seus filhos. E se o Senhor chamou Jeremias para passar por uma situação difícil, Isaías para passar por uma situação difícil, Daniel, Jesus, Paulo, Pedro, você também. Não pule as etapas. Existem momentos que você não vai ver nada florescer, você não vai ver fruto, você não vai ver alimento. E entenda que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Não é a sua vontade, não é a minha vontade, não é a nossa vontade, é a vontade dele. Mas como reagimos diante da vontade dele, revela o quanto estamos submissos à autoridade de Deus. É ele que escolhe o que vai acontecer com a nossa vida. O dia de amanhã pertence a ele. A gente só precisa estar nele e a gente não vai se sentir descontrolado. A gente não vai se sentir vítima de nenhuma nação, de nenhuma peste poderosa, porque mais poderoso é aquele que é o Criador de todo o universo. E eu pergunto hoje, como vai você? E eu quero perguntar amanhã também. E depois, como vai você? Eu espero que a sua resposta seja frutificando. Sabe? A minha videira está viva. E eu sou o ramo dela. E eu estou nela. Enquanto eu estou nela, eu darei bons frutos. Porque é natural que numa situação difícil, tudo ao redor seja pessimismo e negatividade. Fazendo as pessoas sentirem medo, mas no amor não há medo. Perfeito amor lança fora todo medo. E se eu estou nessa videira, essa videira que é a vida, eu estou frutificando. É para isso que o Senhor coloca muitas vezes a sua vida em meio a um cenário de destruição. Porque Ele sabe que as pessoas que não têm Deus vão encontrar você ali e você vai ser um agente de vida para aquela pessoa. É por isso que você não está vivendo o paraíso hoje. É por isso que você está no mundo. Mas Jesus orou por você, pedindo que livre você do mal, mesmo estando no mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Até quando? Até quando Ele voltar? Até quando Ele decidir? Deixe o Senhor ser o Senhor da sua vida e decidir o que tem que acontecer. Você só precisa ser esse ramo frutificando. Né? Que o Senhor tem misericórdia de nós. Porque muitas vezes as dores, as aflições e a ansiedade não nos deixam olhar as coisas dessa perspectiva. Mas se você está andando como Corsa em regiões muito, muito, muito altas, tudo isso está muito distante de você. Tudo isso que é de baixo, que é de destruição, está muito, muito, muito longe de você. Se sinta imune, se sinta protegido, se sinta pertencendo à vida de Deus. E assim você vai passar não só por essa dificuldade, mas por qualquer dificuldade que apareça na sua vida, você vai ser, olha, uma luz a brilhar. Amém?